A criança se jogou no chão. Ela não para de chorar. E agora? Olá, educandos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um comportamento que é muito comum. Um comportamento muito comum entre as crianças pequenas, as crianças muito pequenas. E esse comportamento é a famosa birra, ou também conhecida pirraça. Exatamente. Bom, a birra e a pirraça, né, elas são muito comuns e todos nós vamos lidar com ela, tanto professores quanto pais e mães. Exatamente. E aí a gente fica querendo saber o que fazer, como agir, como cessar com esse comportamento. E antes da gente buscar essas respostas, Marina, é importante a gente entender o que é. O que é a birra? O que é a pirraça? Esse comportamento nada mais é do que a expressão da criança de algo que ela deseja, de algo que ela quer muito, ou também uma resposta a negações, né? O não pode, não vai brincar, agora não. E aí ela responde com a birra. E ela responde com expressões. Exatamente, Vera. Bom, as expressões mais comuns nesses casos, né, é o bater o pé no chão, se jogar ao chão, bater em alguém, em si mesmo, em algum objeto, lançar objetos, né? Tem crianças que ficam muito nervosas e acabam jogando objetos. E também aquele famoso choro que vem de dentro do ser, com toda a força, que vem acompanhado de gritos, né? Da alma, aquilo ali. E é importante a gente entender que, na verdade, essas expressões aparecem, como a Bela disse, como uma forma de se comunicar, porque muitas vezes essa criança não consegue oralizar o que ela está sentindo. Então, cabe a nós ensinar, né? Exatamente. E esse comportamento, Marina, ele é muito comum, principalmente em lugares externos da casa, né? A criança sente que naquele lugar é mais propício de você respondê-la positivamente, né? Porque vocês estão fora do ambiente da casa de vocês e aí em lugares externos você tende a respondê-la de forma positiva para poder cessar e acabar com aquele movimento, para poder não sentir a tal da vergonha que eu acho que os pais acabam sentindo, o rosto queima de vergonha, meu Deus, meu filho tá fazendo as pessoas vão pensar, né? Exatamente. Não tem educação, não é nada disso. É nada disso mesmo, é muito comum, muito normal. O que a gente precisa saber é saber conduzir, né? Como nós vamos conduzir este momento. Exatamente, como a Bela disse, né? Nós que devemos saber. Então eu vou contar um segredo para vocês. Somos nós adultos, tanto professores quanto pais, avós, tios, quem estiver com a criança. Somos nós que vamos dizer para ela que aquilo ali não funciona. Então, a criança pediu uma coisa, você não deu, ela se jogou no chão, começou a gritar. Se a gente cede a esse grito, a esse show todo, ela vai entender na hora que aquilo ali foi uma comunicação eficaz. Então ela vai fazer sempre o mesmo movimento quando ela quiser alguma coisa. Agora, se a gente olhar para essa criança e falar assim, não estou te entendendo, desse jeito eu não vou conversar com você, não é assim que a gente resolve as coisas. Se toda vez a gente tiver essa postura, a criança vai começar a buscar outros meios de se comunicar e ela vai entender que aquilo ali não é uma comunicação, que ela nunca consegue o que ela quer dessa forma. Exatamente. Não é dela. Então cabe a nós validar ou não esse tipo de comportamento. Claro que não é do dia pra noite, né? Falei não pra ela uma vez, ela parou, nunca mais vai fazer pirraça. Não é assim que funciona, é um processo e a gente também precisa incentivá-la a falar, explicar para ela sobre os sentimentos, tudo isso para ela conseguir oralizar melhor. Isso, e tem algumas posturas que vão nos ajudar a conduzir, né? E a começar a explicar para essa criança de que essa não é uma forma de comunicação eficaz. E a primeira dica que a gente separou para vocês é manter a calma. Gente, por mais que seja muito difícil, é importante que você mantenha a calma. Por quê? Se você se ira, se você grita, se você cede aquele comportamento também com uma expressão corporal diferente, você também está dando o tom de que aquele comportamento tira você, adulto, do controle da situação.
Então, quando você mantém a calma, você está falando para a criança ali que não funciona, ela não vai ter o que ela quer e você ainda continua no controle da situação. Então, não funciona nem para um lado e nem para o outro. Exatamente. E aí, na escola, nesse momento, a gente vê a importância de terem duas responsáveis ali dentro de sala de aula, né? Geralmente a professora e a auxiliar. Por quê? Porque a gente precisa intervir com essa criança. E como que você faz uma intervenção decente no meio de um tumulto, sozinha, com outras crianças para olhar? Não tem jeito. Então, quando tem duas pessoas, uma pode ficar com o restante da turma, enquanto a outra vai fazer uma intervenção. E aí, como que a gente conversa com a criança, né? A gente precisa abaixar, olhar nos olhos daquela criança, conversar ali, ó, olho no olho. Não adianta a gente querer ficar em pé gritando com ele ali embaixo, não, que não é assim que vai funcionar. A gente precisa manter muita calma, né, Bela, como você disse, respirar fundo, olhar no olho, falar com ele. Não estou te entendendo, desse jeito eu não vou resolver o seu problema. Você vai se acalmar, parar o que você está fazendo agora e quando você conseguir conversar, aí sim nós vamos poder conversar e resolver o seu problema. E aí vale também, quando for possível, tirar a criança desse lugar, tirar a criança daquela sala de aula tumultuada, tirar a criança daquele pátio para você conversar com ela ali sozinha, para você ter uma intervenção sem outras pessoas ao redor olhando, outras crianças brincando, por dois motivos. Que as outras crianças, né, podem ser contaminadas por aquele efeito dominó, né? Uma começa, todo mundo começa. Aí você vai ter uma sala de 15 crianças gritando. E outro, porque você precisa fazer uma intervenção sem outras intervenções externas, né? Você precisa estar só ali, você e a criança, conversando e tentando parar esse momento. Exatamente. E a criança perde a plateia. Exatamente. Né? Ela tem traz força pra ela. Exatamente. E quando essa birra não para, né? Eu abaixei na altura da criança, eu olhei no olho, eu conversei, mas não adiantou. E aí, nesse momento que não adiantou, a conversa não foi por si só, né? O que conseguiu cessar com aquela birra, você vai interromper o que você está fazendo. Então, se o pai e a mãe estão com a criança no shopping, e aí a criança fez uma birra na loja de brinquedo e não parou, você conversou, você tentou, vale você abaixar e falar com ela, olha, a mamãe tentou conversar, o papai tentou conversar, você não me ouviu, agora nós vamos embora. E aí mantenha a sua palavra. Porque a criança pode naquele momento levar um susto com aquele não vou embora e não, parei. Parou, ótimo, parabéns, mas nós vamos embora, porque você só parou depois que eu falei que a gente ia embora. Exatamente. Então, mantenha a sua palavra e pontue para a criança o que ela está perdendo com aquele comportamento. Ela precisa identificar que aquele comportamento não é eficaz, não é uma forma de comunicação. E se ela insiste em agir assim, ela vai perder algumas coisas, né? Então isso é importante. Professoras também podem se atentar a isso, né? Se está no pátio, se está no cineminha, na brinquedoteca, você pode retirar a criança daquele momento e pontuar para ela as perdas que ela tem devido ao comportamento. Exatamente. Uma coisa legal também dela que eu lembrei agora, que muitas vezes eu faço isso na escola, tenho certeza que você também fez quando estava com os meninos pequenos, é que às vezes aquela criança tá ali chorando e você tá tentando conversar, e aí muitas vezes eu olho e falo, olha, eu tô esperando. Já acabou? Desse jeito. Não acabou? Então eu tô te esperando. E aí tem uma hora que a gente não pode mais esperar, porque as atividades continuam. Então, também vale virar e falar assim, olha, você ainda não acabou, você ainda não está preparado para conversar, então você pode continuar aí, que eu vou terminar a minha atividade, eu vou terminar de fazer a comida, eu vou terminar de fazer o que eu tenho que fazer, e quando você terminar o seu choro, quando você acabar com isso, aí você pode me chamar que nós vamos conversar. Mas é importante essa cara aqui, gente, ó. Não estou acontecendo nada. Não estou chateada, não estou nervosa, não estou com pressa.
Exatamente. E isso traz um certo tipo de constrangimento para a criança também, né? Ela vê ali que com todos os artifícios que ela usou, ela não conseguiu despertar a sua atenção, né? Você não se irou, você não ficou brava, você não gritou, né? E você deu espaço para ela. E aí quando você se retira, além do constrangimento que ela fica de ver que aquele comportamento não tá legal, ela também tem um espaço ali para poder canalizar as suas emoções, para pensar, para sentir, né? E aí, em algum momento ela vai perceber, vai até você e vai falar, agora eu estou pronto para conversar, né? Agora eu dou conta. Agora eu dou conta, exatamente. E essa expressão de não ficar bravo, não ficar demonstrando para a criança nada disso, não quer dizer que você não vai poder falar com ela depois, olha, eu não gostei. Exato. Não é assim que a gente se comporta. Você pode, você deve falar isso. Mas não é gritando, né, Bela? Não é virar e falar, chega, não aguento mais. E por fim, quando a criança para. Porque a criança às vezes para, às vezes ela vai parar. Às vezes na primeira conversa, né? Às vezes vai resolver rapidamente, ela vai conseguir parar e conversar com você, externalizando verbalmente o que ela precisa. E aí vale parabenizar a criança, porque na verdade a birra ela não é um capricho. A birra é uma tentativa de comunicação e você vai demonstrar que não funciona e ela vai tentar outras formas. Para a criança parar o choro dela, respirar fundo e te contar o que é que ela precisa, falar o que ela quer, ela precisou fazer um esforço enorme. Então vale a pena a gente parabenizar, falar parabéns, é assim que a gente se comunica, é desse jeito que eu quero que você faça, sempre que você quiser alguma coisa, que você tiver uma vontade, é assim que a gente conversa. Você está de parabéns. Mas e aí? A criança pediu para pular na piscina. A resposta tem que ser sim só porque ela parou de chorar? Não. O não e o sim, eles vão vir da mesma forma, só que de um lugar diferente. E tudo com muito carinho, respeito e cuidado, né, Bela? Exatamente. A gente não pode esquecer que a autoridade é diferente de autoritarismo, né? Então, a gente vai usar da nossa autoridade com muito carinho, muito respeito. E aí a gente vai ver que ao longo do tempo isso vai passar, né? A criança vai aprender a se comunicar e logo essa birra passa e não volta mais, não, Marina? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você poder ter acesso aos outros conteúdos também. A gente fala muito sobre educação por aqui, né, Marina? Isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.